Dando continuidade à nossa segunda parte para a formação de professores do Fundamental 2. Então, como trabalhar de forma estratégica, né, as relações entre textos, ou seja, a comparação de textos, que são a habilidade de reconhecer diferentes formas de tratar a informação, comparando textos do mesmo tema, com função de condições diferentes de produção, ou reconhecer posições distintas entre duas ou mais opiniões relativas ao mesmo fato, ao mesmo tema, né, na comparação de texto. Então, vamos exemplificar aqui a partir de uma simbologia de imagem, tá certo? Vamos lá. Pode ir. Então, o que é que eu usei aqui? Eu usei 3 gravuras para, a partir dessas gravuras, criar na mente do aluno, né, a possibilidade de saber o que é realmente comparar. Será que nosso aluno sabe realmente pegar um texto para buscar o que ele se assemelha, o que ele se diferencia do outro, né? Então, tem uma bicicleta, né, uma bicicleta com 2 rodas, uma bicicleta que só leva uma pessoa, uma bicicleta que é mais para a parte atlética da pessoa. Em seguida, eu tenho um carro já com 4 rodas, já não leva só uma pessoa, leva 5, mas se assemelha muito com a bicicleta em quê? Na utilidade do movimento, né? Então, ambas possibilitam o movimento, né, de alguém, né, em virtude da necessidade. Se diferenciam com relação à quantidade de rodas, se diferenciam a quantidade de pessoas, se diferenciam com relação ao design, no preço, né? Então, são várias hipóteses, várias situações que a gente vai levantando para o aluno começar a entender como é que ele faz essa relação comparativa. E ainda para aumentar essa possibilidade de comparação, um tanque de guerra, né? Um tanque blindado. No caso, ele já não tem rodas. No caso, ele já a parte de design dele é muito diferente das outras 2 imagens. A própria função que ele vai desempenhar que é para a guerra, né? Então, dessa forma, o que nós temos? Nós podemos ainda buscar uma semelhança do tanque de guerra na relação em que ele também possibilita o movimento, né? Então, ainda tem essa relação de assemelhar na questão do movimento, mas se diferencia em vários outros fatores em relação às outras 2 imagens. Então, como trabalhar assim com 3 imagens, buscando os elementos que se chegam e os elementos que se distanciam. Isso é importante porque é esse movimento que o aluno precisa fazer diante de 2 textos, certo? E ele faria dessa forma aqui. Esse primeiro texto, papel reciclado. O papel é um dos produtos mais utilizados nas tarefas do cotidiano. Quando não está sendo mais utilizado, pode passar por um processo de reciclagem que garante seu reaproveitamento na produção do papel reciclado. O papel reciclado tem praticamente todas as características do papel comum, porém sua cor pode variar de acordo com o papel utilizado no processo de reciclagem. Enfim, vai falar, né, a continuidade da reciclagem do papel. Nesse outro texto, ele vai falar de reciclagem. Vai dizer, o Brasil recicla quase 100% de suas latinhas de alumínio. A reciclagem é um processo em que determinados tipos de materiais cotidianamente reconhecidos como lixo são reutilizados como matéria-prima para a fabricação de novos produtos. Além de se apresentarem como propriedades físicas diferentes, esses também possuem uma nova composição química, fator principal que difere do reaproveitamento da reciclagem. Conceitos esses muitas vezes confundidos. E aí o texto vai falar ao longo da reciclagem. Então, se a gente começar a utilizar as gravuras, e o que a gente pode fazer do jeito que fizemos na gravura, fazer aqui? Então, a gente começa a perceber que esse texto fala especificamente do papel reciclado, enquanto que esse texto fala da reciclagem de uma forma geral. Ambos eles estão muito ligados, por exemplo, na questão do gênero, que eles vão ser discursivos, né, argumentativos. Ambos estão ligados na questão da preocupação com o meio ambiente, mas eles têm assuntos, aqui um assunto mais geral, aqui um assunto mais específico, né? Em termos de estrutura, paragrafado, mas em termos de estrutura, mais especificamente, esse tem um lead, que é um tipo de um resumo inicial, esse já não tem. Então, como que a gente vai trabalhando nas várias possibilidades que o texto possibilita para articular o aluno a trabalhar com o quê? Com textos verbais na perspectiva da comparação, de buscar os elementos que se aproximam e se distanciam. Tá certo? Vamos a outro tipo de situação.
opiniões podem ser divergentes. Então, ambos ali tinham preocupação com o meio ambiente, a opinião, né, ou o que eles defendiam, um ponto de vista, eram muito parecidos. Então, agora vejam só. Tenho aqui essas duas charges, o mesmo gênero. Essa aqui, meu filho, um dia tudo isso será seu, né? E aí tem um montão de lixo aqui, que é a herança da humanidade que o pai está deixando para o filho. O filho não se apresenta também muito preocupado com isso, né? Então, ambos aqui têm opiniões iguais aqui, nossos dois personagens aqui dessa charge, com relação à questão ambiental propriamente do lixo. Não estão muito preocupados. Quando a gente vai para a segunda charge, nós temos aqui dois operários dizendo isso aqui é a construção civil. E nós temos duas pessoas que talvez são afetadas por essa construção, é a destruição civil. Então, no caso aqui, essas pessoas já sentem na pele as consequências. Aqui não se apresenta isso. Então, a gente consegue perceber bem a relação de divergência, ambos tratando da questão do lixo, da questão do meio ambiente, mas aqui sem nenhuma preocupação, a crítica mostrando que nem o filho está preocupado aqui, mas aqui já tem pessoas sofrendo consequências, então são opiniões divergentes. E aí eu trago uma opinião mais divergente ainda, que seria o terceiro texto. Geralmente a gente trata somente de dois textos, mas vejam no terceiro como isso vai acontecer, né? Ó, só um minuto aqui. Vejam só. As opiniões podem ser mais divergentes ainda. Olha uma campanha de conscientização com relação à questão ambiental. Contribua para reduzir a poluição do mundo. Troque seu lixo reciclável por vale compras. Então, uma campanha conscientizando da preocupação ambiental, muito mais agora presente a opinião sobre a preocupação com esse problema real hoje da humanidade, que é a questão ambiental. Ok? Então, são diferentes formas que a gente pode estar fazendo com que o aluno perceba como que realmente ele precisa trabalhar com 2 textos, 3, né? Aqui eu já fiz bem desafiador com 3 textos. E aí é bem ilustrativo. Isso faz com que o aluno, na hora da sua atividade, na hora que ele precisar desse tipo de habilidade, ele consiga desenvolver com maior desenvoltura. Lembrando que aqui se estende até o Enem, né? O Enem ele sempre traz de 4 a 5 questões muito relacionadas à comparação de texto. E aí todos precisam estar bem afiados. Então essa foi a nossa contribuição da nossa quinta-feira hoje. Esperamos que vocês, professores, dêem uma olhada, né? Vejam o que podem aí fazer e absorver daqui para qualificar ainda mais o que vocês já fazem na sala de aula. Um abraço, até a próxima.